Está começando mais um Da Ponte Pra Cá podcast, com a série Mistérios do Crime. Hoje nós vamos mergulhar na história de um homem que se tornou um dos nomes mais temidos e caçados do Brasil. Estamos falando de Sérgio Luiz de Freitas Filho, mais conhecido como Mijão. El aprendido, quien sería miembro del primer comando de la capital. Del asesinato de 3 personas que... Apontado como o número 1 do primeiro comando da capital, o PCC, e considerado o traficante mais procurado do país. Esse é um episódio que mistura violência, poder, sangue e a ascensão meteórica de um criminoso que passou de ladrão de banco a um dos maiores chefes do tráfico de drogas da América do Sul. Uma história onde cada capítulo é marcado por mortes, traições e pelo braço de ferro entre o crime organizado e as autoridades. Muita gente não faz ideia de quem é Mijão. Ele não tem o mesmo apelo midiático de nomes como Marcola ou Fernandinho Beiramar, mas dentro do mundo do crime, seu nome ecoa com a mesma intensidade. Nascido em São Paulo, Mijão cresceu em meio a um cenário de violência e pobreza. Como muitos que depois se envolveram no crime, começou com pequenos delitos, mas não demorou a entrar no radar das autoridades. O que diferenciava Sérgio Luiz de tantos outros jovens era sua frieza, sua mente calculista e sua capacidade de liderança. Ainda na juventude, se envolveu em assaltos a bancos, uma atividade lucrativa que exigia planejamento, coragem e, claro, muito sangue frio. Esses primeiros golpes foram o trampolim que o levou ao contato com integrantes do primeiro comando da capital, a maior facção criminosa do Brasil. E dentro do PCC, Mijão não foi apenas mais um soldado, ele ascendeu. Construiu alianças, participou de operações arriscadas e mostrou que sabia lidar com armas, dinheiro e pessoas. Aos poucos, conquistou espaço, respeito e temor. O grande diferencial do PCC sempre foi a capacidade de se organizar como uma verdadeira empresa do crime. E foi justamente nesse ambiente que Mijão encontrou terreno fértil para crescer. Ele se envolveu diretamente na logística internacional de drogas, articulando contatos com fornecedores da Bolívia, Paraguai e Colômbia. Relatórios da Polícia Federal indicam que ele foi responsável por toneladas de cocaína enviadas para a Europa e para os Estados Unidos, utilizando portos brasileiros, especialmente o de Santos. Estamos falando de remessas milionárias, que transformaram Mijão em um dos maiores articuladores do tráfico internacional. E no crime, dinheiro e poder caminham juntos. Com a fortuna acumulada, vieram também os inimigos, as disputas e, claro, os cadáveres. Um dos momentos mais marcantes da trajetória de Mijão foi a guerra pelo controle de rotas de drogas em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Essas rotas são estratégicas, fazem a ligação direta com a fronteira paraguaia, porta de entrada da cocaína que alimenta o tráfico no Brasil e no mundo. Para assumir o domínio dessas rotas, Mijão não mediu esforços, e isso significou execuções brutais. Vários traficantes rivais desapareceram, alguns encontrados mortos em estradas de terra. Outros nunca mais foram vistos. A polícia acredita que dezenas de assassinatos podem estar ligados às ordens de Mijão. A mensagem era clara: quem ousasse disputar território com ele pagaria com a vida. E não foram apenas rivais que tombaram. Policiais também entraram na mira. Investigações apontam que Mijão ordenou ataques contra forças de segurança em retaliação a operações que prejudicaram seus negócios. Execuções de policiais fora de serviço, emboscadas e ataques armados a bases policiais foram registrados justamente em regiões onde seu grupo atuava com força. O nível de violência cresceu a ponto de o nome Mijão se tornar sinônimo de terror, principalmente no interior de São Paulo e em áreas próximas da fronteira. Mas como todo grande criminoso, ele também sabia se esconder. A trajetória de Mijão é marcada por fugas cinematográficas e por sua habilidade em se camuflar. Enquanto era caçado pela polícia brasileira, ele se refugiava em cidades paraguaias e bolivianas, onde mantinha conexões com fornecedores e outros chefes do crime. Em algumas ocasiões, relatórios da Interpol apontaram movimentações dele até mesmo no Uruguai e na Argentina. Sempre cercado de seguranças, sempre armado, sempre mudando de esconderijo. E sempre deixando um rastro de medo e violência. O auge da carreira criminosa de Sérgio Luiz de Freitas Filho
aconteceu quando ele se consolidou como o número 1 da facção no setor de drogas. Não era apenas um gerente, não era apenas um distribuidor. Ele se tornou peça-chave na engrenagem que movimenta bilhões todos os anos. E junto com o poder, vieram as disputas internas. O PCC, apesar de ser uma facção extremamente organizada, não está livre de traições e brigas pelo poder. E Mijão sabia que, para se manter no topo, precisava ser implacável. Vários ex-aliados que se voltaram contra ele foram executados. Alguns assassinatos foram descritos pelos investigadores como execuções de mando, onde as vítimas eram surpreendidas em bares, estacionamentos ou dentro de casa, mortas com tiros na cabeça. Assinatura clássica do crime organizado. Com o tempo, Mijão se tornou prioridade máxima para as autoridades. A Polícia Federal, o Ministério Público e as polícias estaduais abriram dezenas de investigações contra ele. Seu nome entrou para a lista dos criminosos mais procurados do Brasil. Havia mandados de prisão em aberto por tráfico internacional, associação criminosa e homicídios. Em várias operações, casas de luxo ligadas a ele foram apreendidas, carros importados confiscados e aeronaves interditadas. Ainda assim, Sérgio Luiz continuava desaparecido, como um fantasma. Mas ninguém no mundo do crime escapa para sempre. A cada movimentação, a cada transporte de drogas, a cada encontro com aliados, as autoridades fechavam o cerco, e os erros começaram a aparecer. Relatórios de inteligência indicam que a queda de Mijão estava próxima. Interceptações telefônicas revelaram contatos suspeitos, movimentações financeiras denunciaram atividades ilícitas e informantes começaram a colaborar. Para um criminoso que sempre viveu cercado de inimigos, a traição era apenas questão de tempo. E aqui entra um ponto crucial: o rastro de mortes. Mijão não apenas movimentava drogas, ele comandava execuções. E foram essas mortes que consolidaram sua fama, mas também que chamaram a atenção das autoridades em nível nacional e internacional. Para o crime, ele era respeitado. Para os rivais, era o inimigo número 1. Para a polícia, era a caça mais importante. A pergunta que fica é: como um homem chega a esse nível de poder? A resposta está na forma como o PCC atua. O primeiro comando da capital não é apenas uma facção, é um verdadeiro império criminoso. E dentro desse império, Mijão se tornou rei em um dos setores mais lucrativos, o tráfico internacional. Seu nome pode não ser tão conhecido do grande público, mas, nos bastidores, Sérgio Luiz de Freitas Filho é tratado como lenda viva do crime. Um homem que desafiou o Estado, acumulou fortuna, espalhou violência e deixou uma trilha de cadáveres pelo caminho. E é impossível não refletir. Quantas famílias foram destruídas pela cocaína que ele ajudou a distribuir? Quantas mães choraram por filhos assassinados nas disputas entre facções que ele alimentou? Quantos policiais perderam a vida em emboscadas ordenadas por ele? O preço do poder no mundo do crime é sempre pago em sangue. Essa é a história de Sérgio Luiz de Freitas Filho, o Mijão, o homem que se tornou o traficante mais procurado do Brasil, líder do PCC no tráfico internacional e responsável por uma das maiores redes de violência e mortes da história recente. Um nome que assusta, um nome que representa o lado mais sombrio da criminalidade no país. E no fim, resta a pergunta: até quando homens como Mijão vão continuar ditando as regras do crime no Brasil? E até quando o sangue vai continuar correndo nas ruas, resultado dessa guerra que parece nunca ter fim? Esse foi mais um episódio do Da Ponte Pra Cá podcast, na nossa série Mistérios do Crime. Se você ficou impactado com essa história, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe. Porque aqui a gente revela o lado mais obscuro do crime, sem máscaras e sem filtros.